Beleza. Vamos lá. Bom, o texto base que a gente vai ler está ali em Mateus 22, versos 34 até o 40. Diz assim: sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, era uma resposta que ele tinha dado sobre casamento, viuvez e tudo mais, e os saduceus não acreditavam na ressurreição, e eles quiseram fazer uma pegadinha para ele, para ver se ele sustentava o discurso da ressurreição. E aí os fariseus, sabendo disso, né, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40 é um texto elementar, assim, né? Eu acho que eu não conheço nenhum crente que nunca tenha ouvido ou lido esse texto, né? É a base da nossa fé. É nisso que nós fundamentamos. É o principal de todos os mandamentos. E, primeiro, amar é um mandamento, logo ela é uma ação voluntária, ele não está falando do amor como algo abstrato, mas de amar como uma ação, né? Eu gosto muito daquele hino, daquele artista gospel que diz sinônimo de amor é amar, né? Então, gente Chororó também gravaram, né? Acho que essa música é do Zé Ramalho, né? Provavelmente. Acho que é do Zé Ramalho. Ele diz que sinônimo de amor é amar. Quer dizer, o amor, como substantivo, ele não nos acrescenta muita coisa, a não ser que ele se torne um verbo, de fato, né? Então, se eu quero falar de amor, eu preciso falar sobre amar, preciso falar sobre a ação. E se amar é um mandamento, não é o mandamento não é sintam amor, não é, mas é ame, né? E a medida desse amor para o meu próximo é a mesma misericórdia que eu tenho com as minhas próprias falhas. Então, amar ao próximo da mesma forma que eu me amo. A gente vai entender melhor essa história de forma, mas é isso. Amar ao outro na mesma intensidade que eu me amo. Todos os demais mandamentos e profecias se cumprem no amor. Jesus diz, é disso que dependem a lei e as exigências dos profetas. O pastor Anderson Vieira, não sei se vocês conhecem, é um cara um pouco controverso e tal. Eu vi uma vez ele no GNT, e, se não me engano, foi a Pete que fez uma pergunta para ele, no Saia Justa, né? Se não me engano, foi a Pete que perguntou para ele o seguinte: e se o próximo não quiser ser amado da mesma forma que eu amo a mim mesmo? Eu achei uma pergunta muito sagaz, muito malandra, porque nos dá a entender que Jesus aí está nos instruindo quanto à forma de amar, né? E a resposta do Anderson eu achei que foi muito inteligente também. Ele diz que a expressão como a ti mesmo não diz respeito à forma, mas à intensidade do amor. Jesus vem falando antes: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com toda a sua mente. Ele está falando de intensidade, ele não está falando de forma, né? Pessoal, deu uma travada aí para vocês ou não? Ah, vocês travaram para mim. Beleza. Às vezes é bug do Google Meet mesmo. Ah, beleza. Show. Você tá travado aqui para mim e todo mundo tá normal. Olha só. Agora Mas o áudio tá chegando legal. Sim, o Funcionando. áudio tá normal. Beleza. Não é Então, o Henrique Vieira que falou isso? Oi? Não é o Henrique Vieira? Henrique Vieira, exatamente. Isso aí. Tá. Henrique Vieira, exato.
é um pastor bem envolvido em causas sociais e coisa e tal, né? Acho que por isso que levaram ele lá. Eu achei a resposta dele muito inteligente. Ele soube colocar o foco no lugar correto, né? Que não se trata da forma de amar, porque aí nós vamos encontrar as tais das linguagens do amor, todo aquele papo, né? E pessoas que são mais sensíveis a uma linguagem, a uma forma de comunicar amor, e pessoas que são mais sensíveis a outras formas. Eu nem acho que são só as 5 lá das 5 linguagens do amor. Devem existir milhares. Aí o Rafa pode dar uma aula pra gente disso. Algumas pessoas são mais sensíveis a um abraço, por exemplo, outras pessoas são mais sensíveis a um cuidado, né? A uma palavra de carinho, uma palavra de afirmação. Eu acho que o livro é bastante superficial, assim, e tenta passar uma receitinha de bolo, né? Mas a verdade é que as pessoas são diferentes. E, de fato, nem sempre a forma que eu me amo é a mesma forma que a outra pessoa vai receber bem o amor. Mas a intensidade, sim. A intensidade com que eu me amo, que às vezes até a gente chama de condescendência, né? Deveria ser a mesma com o próximo, né? E isso nos leva a uma segunda pergunta, então. Se não é sobre a forma que Jesus está falando, qual é a forma, então? Se não é a forma que eu devo amar o meu próximo, que é a mesma que eu me amo, é a intensidade, e qual seria a forma, então, de amar o meu próximo? Aí eu vou ler um outro texto aqui. Tá lá. João é conhecido como o apóstolo do amor, né? E ele trata muito desse tema. A gente vai ler alguns textos dele aqui. O primeiro que eu vou ler, todo mundo conhece, João 3,16. Também outro texto basal da fé cristã, né? Quando você quer pregar o evangelho para alguém, costuma se dizer, né? Começa por João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba que Deus está falando João está falando da intensidade com que Deus amou o mundo, ou na Almeida, né? Amou de tal maneira, quer dizer, a tal ponto, né? Aqui na NVT diz, amou tanto que deu seu filho. Então a intensidade foi tão profunda ao ponto dele entregar o próprio filho. A gente esquece um pouco dos versículos seguintes, mas eles são bastante interessantes. Versículo 17 diz: Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Aí eu fui até o verso 21. Então, o amor de Deus, a gente percebe aqui que é um amor que se baseou numa atitude, ele se manifestou numa atitude, né? Aqui esse texto também fala de alguns que amam mais a escuridão. Então existe um amor também desvirtuado, né? E que leva a pessoa a se esconder atrás de uma máscara, de uma posição, do que ela acha que as pessoas gostariam que ela fosse, né? A gente frequentemente se pega tentando ser o que a gente acha que os outros gostariam que a gente fosse. Mas o amor não se trata disso. O amor, ele não encontra... Isso é para as pessoas que amam as trevas. Isso não é para aquelas pessoas que praticam a verdade. Então, o amor de Deus se manifestou em atitude. Vamos para um outro texto de João também. Ao invés de João 3,16, agora é 1 João 3,16. Ele trata o amor em outros termos e que eu acho bastante complementar e interessante. Muita gente conhece João 3,16, pouca gente conhece 1 João 3,16, que diz assim: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Percebe que ele traz para a prática, para a nossa vida cotidiana, aquilo que João 3,16 falou da atitude que Jesus teve. Deus amou a ponto de dar o seu filho. Aí 1 João 3,16 vai dizer, sabemos que o que é o amor, porque Jesus nos deu a vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
E aí, seguindo, ele começa a bater cada vez mais pesado. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, é o verso 17, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Na Almeida vai dizer, não amemos só de palavras. Então, o nosso amor ao próximo também precisa ser prático. Também precisa se manifestar. E quando eu não sei a necessidade do meu próximo, e garanto para você que, na verdade, a gente não sabe, a gente acha que sabe a necessidade do próximo, a gente não sabe. A pergunta da Pete pro pastor faz todo sentido. O que quer que eu te faça? Quantas vezes Jesus fez essa pergunta? Nas situações mais óbvias, o homem era cego, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Então, o amor se manifesta da forma que o outro vai receber esse amor. Não adianta nada eu ficar entregando presentes que não fazem sentido para aquela pessoa. Jesus usa uma expressão que a gente costuma usar de uma forma muito pejorativa, muito errada. Ele fala de lançar pérolas aos porcos. Isso pode dar a impressão de que a outra pessoa é um porco, é uma pessoa menor, mas isso se aplica em diversas questões. Lançar pérolas aos porcos é entregar algo que não é adequado, que não pode ser... Para um porco, uma pérola não vai fazer muita diferença na vida dele. Né? Então, lançar pérolas aos porcos não é só, mas o que eu tenho é muito, muito superior, aquela pessoa não vai absorver. Não é sobre isso, é sobre estar adequado. Então, o nosso amor precisa ser prático. E para ele ser prático, a gente precisa se conectar. Aquela primeira mensagem que a gente deu lá atrás, que eu falei sobre aproximar, né? Falando do bom samaritano. E vamos para um outro texto de 1 João também, capítulo 4, versos do 7 ao 13. Diz assim: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar o seu Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E é nisso que consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova que pertencemos a Ele e Ele em nós. Permanecemos nele e Ele em nós. Então, aqui existe uma negativa, né? Se no texto que a gente leu antes, ele está falando que aquele que está em Cristo, aquele que ama a Deus, ama o seu próximo, aqui ele está dizendo que quem não ama não conhece a Deus. Por melhor que seja a sua teologia, por mais correta que seja a sua profissão de fé, por mais exemplar que seja a sua conduta, se ele não ama, ele não conhece a Deus. E foi João quem disse isso. E nós cremos na verdade das Escrituras. E eu costumo, sempre que alguém diz que é ortodoxo, eu acho que eu já falei isso algumas vezes, sempre que alguém diz que é ortodoxo, eu faço essas provas, sabe? Eu falo, o que você acha do Sermão da Montanha? O que você acha que João disse que quem não ama não conhece a Deus? Né? E geralmente as pessoas não guardam tanto ortodoxia assim quando confrontadas com esse tipo de texto. Eles são duros, eu sei, né? Eu postei, inclusive, essa semana no Instagram que tem uma frase famosa do Lewis, e que eu concordo, não estou dizendo o que Lewis diz, mas ele diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil, pensando que o ser humano é um ser eterno, né? É um ser que vive para a eternidade. Então, tudo que não dura para sempre, na verdade, vai durar por muito pouco tempo da nossa existência, da nossa consciência, pensando que a nossa vida não acaba aqui. Mas isso nos leva, talvez, a uma imagem muito romantizada da glória, da presença de Deus, quando nós estaremos com Ele, né? E muito pouco prática. E eu percebo João muito prático.
Então eu fiz uma paráfrase dessa frase do Lewis, que eu repito bastante, que é: tudo que não é prático é praticamente inútil. Até mesmo a nossa melhor teologia. Então, se tudo que não é eterno é eternamente inútil, tudo que não é prático também é praticamente inútil. Então, teve uma vez que me convidaram para falar sobre teologia prática e falaram assim: Jean, você entende um pouco de teologia prática? Eu falei: mas eu não entendo de nenhuma outra. Eu só conheço a teologia prática. A única teologia que eu conheço é a prática, que me leva a alguma atitude, que me leva a alguma ação. E eu tenho para mim, de verdade, que se a minha teologia não é prática, se ela não reverte em nada que eu possa fazer, de fato, ela é só um devaneio. A gente fica devaneando, pensando, tentando entender. É mais uma filosofia do que um contato com Deus, de fato. A gente precisa de prática. Como João escreveu lá, que a gente leu agora, não se amar só de palavra, mas de fato, de atitude. Né? E aí a gente caminha para a nossa conclusão. Aí eu não vou citar João, eu vou citar Paulo. Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, lá, capítulo 13, verso 8, ele diz assim: quem ama ao seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Ou, para ficar na Almeida, quem ama ao seu próximo cumpre toda a lei. Parece que ele está dando uma resumida naquilo que Jesus disse lá atrás. Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Parece que são duas coisas. Porém, se a gente, à luz de tudo isso que a gente leu aqui de João, explicando, e também pegando a carta aos Romanos ali de Paulo, a gente vai entender que, na verdade, Deus nos ama, e a gente leu isso ali atrás, que João chegou a escrever, que não significa que nós amamos a Deus, mas Ele é quem nos amou. Então, Deus nos ama, nós o amamos como resposta a isso, e o modo como expressamos esse amor é servindo o próximo. Eu gosto muito da palavra que os católicos usam para esse amor, sabe? Eles chamam de caridade. Eles não chamam de amor. Porque o amor tem uma conotação romântica. É correto o amor romântico e ele faz parte da nossa vida, né? Mas o amor de que se trata esses textos não é um amor meramente romântico, né? Mas é o que eu gosto muito do termo empatia, né? Eu acho que ele se aproxima muito do que esses textos propõem como amor. Se é para amar o próximo como a mim mesmo, qual é a ação que eu tenho com relação a isso? A empatia. Eu não quero que o próximo seja amado da forma como eu acho que eu devo ser amado. Não. Mas eu me coloco na posição dele, me imagino na condição dele e faço: puxa, falar duro nessa hora não seria legal. Eu não gostaria de ouvir alguém falar dessa forma comigo. Então, como é que eu vou falar? Eu estou precisando de ajuda. Né? A pessoa está precisando de ajuda. Ela vem pedir ajuda. Como é que se eu tivesse carecendo de ajuda, como é que eu gostaria de ser respondido, né? Então, eu gosto muito da expressão dos católicos substituindo amor por caridade aí, e gosto muito de pensar em termos de empatia também, porque eu acho que ele faz muito sentido nesse contexto, né? De amor fraternal, amor entre os irmãos da fé. E o grande lance o meu amor a Deus só pode se manifestar plenamente no amor ao próximo. Porque não dá para eu expressar amor a Deus em atitude. Deus não recebe ofertas. Deus não tem carências. Deus não precisa que eu fique afirmando que Ele é soberano, que Ele é rei. Essas coisas eu falo para o meu coração. Eu falo para que eu seja convencido dessas palavras. Mas Deus não precisa delas. Ele não é mais exaltado quando eu digo: tu és exaltado. Ele não, quando nós cantamos, né, um trono de louvor, nós fazemos, a ti fazemos um trono de louvores, na verdade eu estou entronizando ele no meu coração. Eu estou me convencendo de que ele é rei. Mas para ele,
isso faz pouquíssima diferença, para não dizer nenhuma, porque ele é pleno antes da criação do mundo, ele não precisa dessas palavras de afirmação. E então, como é que eu posso expressar meu amor a Deus? E Jesus deixou isso muito claro. Ele nos diz que deveríamos fazer isso ao próximo, e sempre que fizéssemos ao menor dos irmãos, estaríamos fazendo a ele. E sempre que não fizéssemos ao menor dos irmãos, não estaríamos fazendo a ele. Isso dito, vamos para as nossas perguntinhas e aplicações práticas, aquela hora que a gente abre para todo mundo participar. E fique bem à vontade mesmo para participar. A gente não tem nenhuma preocupação aqui em só dar a resposta certa, não tem avaliação, ou que exista uma resposta certa, também não sei se existe, né? A gente está aprendendo junto e crescendo junto aqui. Eu separei duas perguntinhas para estimular a nossa conversa aqui. A primeira pergunta é: como eu gostaria de ser amado? Essa é a primeira pergunta. Vai, acho que na contramão do que vocês esperavam, mas é isso mesmo. Como é que eu gostaria de ser amado? Qual é a forma que eu me sentiria acolhido? E aí? Só uma coisa antes de responder. Na verdade, acho que não vou responder, porque eu não sei responder. Mas o Zé Bruno resume muito bem isso, falando sobre como é amar o próximo, como a ti mesmo. Ele resume de uma forma muito simples. Não é amar ao próximo como a ti mesmo no sentido de amor próprio, mas nem mesmo, ele usa, né? Nem mesmo como uma empatia, mas ele fala assim: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, sabendo que o próximo é uma imagem e semelhança de Deus, assim como você, e assim como Deus te amou, ame o próximo dessa forma. Excelente. E resume perfeitamente isso, né? Uhum. Enfim, basicamente isso. Excelente. E traz exatamente... Isso responde a tua pergunta, na verdade, né? Como é que deveria querer ser amado? Da forma com que Deus amou. Muito bom. Né? Isso. E aí, quem mais? Vocês estão congelados de novo? O que aconteceu? Travou todo mundo agora? Eu acho que com respeito. A gente conversa bastante, eu falo bastante dessa questão do quanto a falta de respeito me incomoda, inclusive no meio cristão. Né? Eu acho que o respeito ele é um reflexo muito forte do amor. Eu acho que quando a gente tem amor ao próximo, a gente respeita o próximo, com todas as suas diferenças, com todas as diferenças de pensamento, de ideias, de tudo. É verdade. Né? Não tem como eu amar só aquele que pensa igual a mim. Exatamente. Então, eu vejo muito o respeito como um reflexo muito forte desse amor cristão. E que falta muito respeito como amor cristão. Muito bom, Raquel. Muito bom. Eu tenho um testemunho disso que a Raquel falou, da escola mesmo. Lembra que eu estou passando por uma situação bem assim complicada. Porque eu tô meio um pouco decepcionada até com a creche da prefeitura, como que eles tratam as crianças, sabe? Eles tratam, assim, muito aquele regime meio militar, assim, as crianças começam a chorar e eu não posso ir lá, eu quero ir lá falar, eu sou barrada, fala, não, deixa a criança, é manha, fala assim, né? Aí uma professora lá falou, né, a criança chorando, aí ela falou assim, você quer voltar para o maternal? Você quer ser bebezinho chorão? Vai voltar para o maternal, assim, sabe? Falou desse jeito, assim. E na hora doeu meu coração, sabe? E eu comentei com a minha mãe e a gente estava falando exatamente disso, porque a criança é um ser humano e precisa de respeito também, né? E o que você falou do respeito.
E isso que eu vejo, mesmo que uma criança é um ser humano, eles têm direitos também, né? Então, isso é muito fundamental, respeito mesmo. Eu vi hoje um post no Facebook falando que é um absurdo, em pleno 2021, a gente está discutindo quem gosta ou não de criança, como se tivesse a opção de gostar ou não de criança, como se não fosse um ser humano. Né? Você não pergunta, você gosta ou não de pessoas? Exato. Mas você gosta ou não de crianças? Como assim isso é uma questão, né? Não deveria nem ser. A criança, eu defendo muito isso, e depois que eu virei mãe, isso ficou muito forte, né? E foi uma das minhas bandeiras mesmo desde o começo. A criança, ela tem que ser tão respeitada quanto o adulto. Que bom. Ai, mas a criança só quer colo, só quer carinho, é manha. Se a gente está num dia deprimido e a gente espera isso do marido, o marido espera isso da esposa, é aceitável. Mas a criança querer um carinho, querer só colo, é um absurdo. Né? A criança quer só um abraço, é um absurdo. Às vezes a gente quer só um abraço, né? Sim. E é assim, rapidinho. Tudo está acontecendo. Eu falei assim, acho que Deus me colocou lá para isso, para ver também, demonstrar a luz dele, mas tinha uma criança lá, né, tomando o lanchinho dela lá, e ela derrubou o copo de suco, e ela se sentiu culpada, e ela ficou chorando, soluçando, falando, eu quero minha mãe, quero minha mãe. Aí eu olhei assim, né, porque eu não posso ir lá. Aí eu fiquei meio assim perto, né, eu falei para a criança assim, viu, você quer ir no banheiro comigo? Aí a criança falou, eu quero, tia. Aí eu olhei assim para outra que estava passando, né, general, eu falei, viu, vou levar ela para o banheiro, tá? Aí ela falou assim, não, pode levar. Aí eu levei. Lá eu pude abraçar ela, falar para ela respirar, conversar com ela. E só isso, poucas palavras, ela voltou, parou de chorar, tal. O que me estressa, que eu falo para o Jean, é que eu gosto muito de criança, de verdade, com todo o meu coração. Então, para mim, dói essa situação, porque, tipo assim, elas não fazem, não tem problema. Mas eu quero fazer, por que eu sou impedida de fazer? Isso é difícil para mim. Aí eu falei, Deus, trabalhe isso comigo, porque tá complicado isso. Eu acho que, na verdade, faltam mais profissionais como você. Né? A gente como mãe, a gente sente essa falta de acolhimento das nossas crianças e das mães, nas creches, nas escolas, é terrível. Nossa. É muito difícil. E nesse pós-pandemia, essa criançada tá voltando toda machucadinha. Tadinhos, nossa. A Isa, nossa filha, né, ela é do Grêmio Estudantil ali no Helena, né? E ela estava falando das ações que eles estão, como Grêmio, né, criando para acolhimento dos alunos que vão voltar para o presencial. Eu achei essa iniciativa muito empática, né, muito carinhosa, assim, porque eles estavam, inclusive o discurso dela para mim foi esse, assim, ela falou, pai, a gente não sabe quem perdeu um pai, quem perdeu um irmão, quem perdeu alguém querido, um avô, né, com que coração que esses alunos vão voltar, né, para o ambiente escolar, né? Então a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter acolhimento, né? E então eles estão engajados nisso. Eu achei super bonitinho assim essa preocupação, né, dessa geração, né, com o acolhimento. É algo é uma forma que eu gostaria de ser amado, né? Ser acolhido. Eu tenho um problema que acho que alguns de vocês já até me ouviram falar disso. Eu tenho um problema grave quando eu não sou compreendido. Eu me sinto odiado. Quando eu explico alguma coisa e a pessoa não absorve, e é um problema meu, é uma dificuldade que eu tenho. Alguém me acusa de alguma coisa e eu falo, gente, não é sobre isso que eu estou falando. Calma, bola no chão. Aí todo mundo fala que eu tenho muita paciência, né, para explicar meu ponto, mas é por causa disso. É porque eu me sinto muito frustrado quando eu não consigo, sabe? Eu preciso construir uma ponte de qualquer jeito, eu vou até o final. E fico ali insistindo, e quando não rola, gente, é uma facada mesmo, é uma facada. Então, se tem uma forma que eu gostaria de ser amado, é sendo ouvido. Que as pessoas parassem para tentar entender, não viessem já com um preconceito, né? Todo meu discurso já está todo formulado. Por quê? Porque você não votou no fulano.
Ou por que você não defende tal bandeira, então eu já sei o que você pensa sobre tudo o resto. É bem superficial, né? Isso me incomoda profundamente. Então, a forma como eu gostaria de ser amado é essa. Que as pessoas ouvissem primeiro. Seria muito bom. Você pode repetir sua última fala? Eu não compreendi muito bem o que você falou. Não, tô brincando. Não, assim tudo bem. Assim, excelente. Eu gosto de falar, tranquilo. O problema é quando já então quer dizer que você defende E aí, ai, meu Deus. Você sabe que isso que você está falando, eu me identifico muito, assim, porque eu sou uma pessoa de perfil mesmo, de temperamento, que tem uma paciência muito grande. Mas uma das coisas que me tira do sério, de fato, sempre foi isso. Eu trabalhei isso ao longo do tempo, né? Mas eu lembro que lá no colégio, primeiro colegial, se não me engano, ter sido. E eu lembro que foi por algo muito bobo, assim, de eu falar algo que para mim era óbvio, e um amigo meu falando, não é isso não, é outra coisa, né? E aquilo me subiu o sangue, e assim, nunca tive comportamento assim muito exacerbado, mas aquilo me tirou do sério que eu saí na voadora com o menino no meio do corredor. E o pior de tudo é que eu errei a voadora. E foi no ar, foi algo... treino, né, também, né? Não sei o que foi pior, né? Porque se acerta, pelo menos eu falo, pô, o Rafa tem habilidades, né? Sei lá, né? Mas foi feio, foi tosco, né? Aquela cena, me machuquei ainda, né? Mas eu me identifico com isso que você está falando. Eu ia comentar também que a Dani, me parece que a Dani é uma infiltrada ali na creche, né? No sentido de levar amor ali onde falta ali, né, Dani? Então, uma infiltrada de Cristo mesmo, né? Mas tá difícil, viu, Rafa? Vocês orem por mim, porque tá difícil essa luta, viu? Sempre tem alguém para me deixar para baixo, sempre, sempre, sempre. E eu já sou uma pessoa super melancólica, ultra sensível, já é o meu temperamento assim. Então, orem para eu conseguir, porque essa força que eu tenho, além da força de Deus, é olhar para cada criança. Porque, de verdade, eu tenho um amor tão grande que eu olho elas, eu tenho dó delas, sabe? É difícil ver elas assim, ser tratadas de qualquer jeito. E o mais engraçado de tudo, que vocês vão dar risada, porque eu tenho que levar eles ao banheiro, né? Aí as professoras, até a inspetora falou, gente, eu nunca vi como que essas crianças estão indo no banheiro. Mas sabe por quê? Eu vou no banheiro e faço YouTube com eles no espelho. Alô, galerinha do YouTube! Aí eu falo, galerinha do YouTube, eu como que lavo a mão, tal. Aí eu falei pro João Vitor, que ele tava chorando, eu falei, vamos fazer um vídeo YouTube? Aí eu fui fazendo, ele foi parando de chorar, aí eu fui falando, e como é que lava a mão? É por causa do coronavírus e tal, tudo. Aí eu falei, deixa o seu like, joinha, né? Aí ele saiu assim, eu quero vir todo dia nessa creche. Aí deu alegria, mas eu fico com medo delas estar pegando de ir muito no banheiro, mas é a única hora que eu posso falar com essas crianças, que eu posso dar um pouquinho de amor, carinho, e eles são tão bonitinhos, porque eles ficam assim, ai tia, como você é bonita, ai tia, seu cabelo, porque a gente trata bem, né? Eles ficam, né? Fica bonito, né? Tudo fica lindo, né? Ai, ai. Mais alguém quer falar como gostaria de ser amado? Se não, vamos para uma outra perguntinha. Essa já vai um pouquinho mais na veia. Como é que eu posso amar? Como é que eu posso manifestar amor pelo outro? Nem sempre é a mesma coisa, tá, pessoal? Nem sempre é a mesma coisa. Como a gente entendeu, para algumas pessoas o amor é um abraço, para outras pessoas o amor é uma marmita. E o amor se manifesta de diversas formas, né? Me ocorre agora a imagem lá de dois apóstolos chegando no templo de Jerusalém, chegando em Jerusalém, encontrando um homem sentado e pedindo, e eles não tinham dinheiro para dar para esse homem. E eles dizem, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno,
levanta e anda. E o homem foi curado. Então, aquilo que nós temos, a forma de demonstrar amor, muitas vezes a gente nem tem noção do impacto que a gente está causando, né? Fazendo um videozinho para o YouTube no espelho do banheiro. Né? Quais outras formas que a gente pode expressar amor, ou experiências que a gente teve expressando amor, que a gente percebeu essa reação? Acho que essa que a Dani contou já é um caso assim, né? Em que você percebe que a pessoa se sente amada do outro lado, né? Essas experiências são muito revigorantes. Eu diria até que para quem ama é tão revigorante quanto para quem é amado. Olha, temos um exemplo, o Rafael, por exemplo. O amor, eu sinto que é um cuidado. Ele tá lavando a louça, então ele tá amando a esposa, cuidando da esposa. É uma demonstração de... Segunda vez que ela fala disso, então acho que é melhor... Não. É que eu peguei o exemplo que ele tá lavando a louça. Eu peguei totalmente Pegou também. um exemplo. Pegou exemplos de... Peguei. Entendi. Vou até sair depois dessa, viu? Segunda vez que ela fala disso. Entendi. Mas vários cuidados, né? Sim. Você vê a Raquel com cuidado de trazer a criança ao mundo. É uma forma de amor, né? E vários outros, a Radassa com o Mateus, carinho deles, até com o cachorro. Eu também acho que é uma forma de amor, porque ela está cuidando de um ser da natureza que Deus criou. Isso é tudo forma de amor, né? Quero acrescentar nessa lista aí algo que faz muito parte do meu dia a dia, assim, mas enquanto profissão, né, mas deveria ser enquanto vida cristã, enquanto vida humana, né, que é o exercício de ouvir sem julgar, né, de estar ali e diante da outra pessoa, primeiro com intencionalidade, assim, né, acho que essa palavrinha ela é muito importante, porque eu tô ali, que às vezes a gente está numa relação, num diálogo, em que eu tô mais preocupado com o que eu vou responder do que ouvir o que o outro está querendo dizer, assim, né? A pessoa tá ali, eu fico, nossa, eu vou responder isso, mas aí você fica construindo o seu argumento e você, na hora que você fala, aquilo não faz sentido nenhum, porque às vezes não foi nem aquilo que a pessoa perguntou, né? Até o Jean falou isso em algum encontro nosso aqui, né, de um exemplo que Jesus é a resposta, mas qual foi a pergunta, né? O que o outro está perguntando? Ele não quer saber que Jesus é a resposta, ele quer muitas vezes que você seja Jesus ali, num afeto, num cuidado, né? E aí, esse ouvir sem julgar é muito importante, porque a gente brinca no meio dos psicólogos, que é a cara de paisagem, né? A pessoa às vezes fala algo absurdo para você, e às vezes no dia a dia, sem perceber, a gente acha um absurdo aquilo e dá risada, ou faz cara de nossa, né? Mas Raquel, você fez isso, sabe? E às vezes aquilo que é um absurdo para mim é muito sensível para o outro, né? Então esse exercício não é assim frio no sentido de apático, né? Não tem nenhuma reação, mas é no sentido de demonstrar que aquilo é sério para outra pessoa. Então se ela está vindo, como é que é isso para você, né? Nossa, mas como é que é isso? Tô vendo que isso é muito importante para você, isso te afeta muito, né? E até a gente ser sincero, falar, olha, esse assunto, eu confesso que eu não domino, eu não entendo muito do que você está falando, porque eu não vejo assim, mas eu quero entender como é que você vê, e como é que eu posso te ajudar nisso, porque eu de fato não sei, né? Então, acho que ter essa prática de ouvir o outro sem julgar é algo que abre muito, cria uma ponte para uma relação, né? E a pessoa se segura para se abrir, né? E para receber esse amor, né? Receber um carinho, porque tem muitas situações que a gente fica até constrangido de receber amor, atos de amor. Isso às vezes fica até mal, né? Porque eu não sei quem é o Rafa veio e
E é quando eu vou além disso, mais do que fazer algo, eu entender, porque é isso que Jesus fazia, né? Como o Dia sempre frisa, né? Jesus muito sábio, né? Então acho que essa é uma prática legal, é fundamental. E a gente falou de empatia, né? O maior exemplo de empatia é o próprio Cristo, né? De estar na sua condição enquanto Deus, e ele se faz humano, né? E sofre as nossas dores e ensina que a gente deve fazer o mesmo. Então, ele é o maior exemplo disso. Então, são palavrinhas-chave aí que eu gosto bastante, que acho que a gente deve amar assim, né? Buscando entender, ouvir sem julgar. Isso é uma forma de amar, assim, que eu vejo. Verdade. Muito bom. Gilbert falou que tá sem som. Gilbert, é você que tá sem som ou você não tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo normal aqui. Aqui também. Perfeito. Depois tá sem som. Legal. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa ou de como gostaria de ser amado, ou como acha que dá para expressar amor? Eu até falei com o Matheus, falei, nossa, o Rafa falou que eu ia falar. Mas esse dá o nosso tempo sem pressa, né? Que a gente tá muito apressado e, como a Dani comentou, assim, da creche, eu tô na rede particular, mas não é tão diferente assim, não, Dani. As pessoas têm muita pressa, então, como a gente trabalha com educação infantil, né? Elas têm o tempo delas, elas precisam do tempo delas. Então, tem tempo para comer, então tem que ser nesse período, tem o tempo de trocar fralda, tem o tempo. É boa a rotina, né? Mas elas comem muito rápido, porque a professora tem a pressa dela, né? Tem que encaixar no planejamento dela. Então, trazendo isso para a gente, todo mundo tem a sua rotina, o seu planejamento, mas a maioria das vezes as pessoas precisam de uma quebra dessa nossa agenda, porque elas são mais importantes que a gente tem para fazer. Qualquer pessoa é muito mais importante que o prazo que eu tenho para cumprir tal coisa. Então, que os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas mãos não sejam tão apressadas, né? Para estar com as pessoas. Às vezes elas não têm nada para falar, elas só precisam, né, de jogar uma conversa fora, assim. Às vezes elas realmente têm uma outra necessidade. Então, quando a gente está atento, a gente consegue identificar, né? Claro que perguntando também é sempre essencial, mas a gente tem o feeling porque a gente está o que o Rafa falou, intencionalmente ali. Então, isso faz totalmente diferente. Com certeza, Jesus não estava preocupado com a agenda dele. Ele gastava um dia a mais na cidade tal. Ele passava lá pela mulher lá do poço. Ele nem era o caminho dele, né? Mas ele passou por causa das pessoas. Então, as pessoas deveriam ser a nossa prioridade sempre. E os bichinhos também. Verdade. Essa resposta aí tá no sangue, eu ia falar a mesma coisa que meu irmão Ah lá. falou. Eu ia falar de tempo. Mas eu acho que também dá pra gente demonstrar amor com as nossas habilidades ali, né? Aquelas coisas que a gente acha que a gente é muito bom fazendo. Por a gente ter uma certa expertise nisso, acho que a gente consegue também transparecer o nosso amor, né? Por meio disso. Seja, como vocês comentaram, né? Dando aula, né? Que é algo que vocês amam fazer, que vocês gostam de estar ali. Ou, sei lá, no meu caso, cozinhando, né? Então, dando alguma coisa gostosa para alguém comer e ver ela ficando feliz com aquilo, é o jeito que eu consigo mostrar o meu amor por ela também. Legal.
Eu acho que uma coisa que entra no que o Rafael falou é você não diminuir o problema da outra pessoa. Porque muitos que estão fora daquela situação enxergam como, nossa, mas isso é simples de resolver. Mas quem está ali dentro, para aquela pessoa não é simples, ela não consegue, às vezes, ver uma saída, ela está numa situação que para ela não tem uma porta ali. E, às vezes, ela vai precisar de alguém para guiar, para sair, ou às vezes ela só vai precisar de alguém para escutar mesmo, até ela achar uma saída daquilo. Então, eu vejo muita gente diminuindo alguns problemas que não podem ser diminuídos e que não devem ser. É verdade. Porque se não é o meu, né? Não tá doendo em mim, eu às vezes ignoro a dor do outro, né? Você tá certíssima, Beatriz. Eu passei muito isso com a Dani. Eu tenho uma mente muito prática, assim. Para mim as coisas são muito óbvias, sabe? 2 e 2 é 4 e pronto. Ah, você tá tendo problema com isso? Faça isso e tá resolvido. E por muito tempo eu ficava respondendo assim as dores dela. Ela vinha compartilhar algo que ela estava sentindo. A gente está fazendo agora no começo do ano 20 anos de casado, né? Então a gente já passou por muitas coisas assim, né? Como casal. E muitos momentos eu falei muito com ela nesse sentido, de querer apontar uma solução para o problema que ela estava me trazendo. Mas o problema que ela estava me trazendo não precisava de uma solução. Muitas vezes precisava de um abraço, muitas vezes precisava de um ouvido, né? E apesar dela me dizer isso, e ela tinha clareza disso, ela dizia, eu só preciso que você me ouça. Mas eu não conseguia. Eu queria dar uma solução prática. Não se relacione mais com essa pessoa, ela só te dá dor de cabeça. Nunca mais fala com ela. Pronto, resolvido o problema. Eu te entendo, viu, Gia? Porque eu não sou 100% prática, eu tenho o meu lado bem emocional, às vezes bem aflorado, porém, muitas vezes eu sou uma pessoa que eu quero muito ajudar. E aí eu tento ser igual você, eu falo, não, faz isso. Ou a pessoa nem quer ajuda, ela só quer ali que você escute, mas eu tento, não, se fizer isso vai dar certo, vai por mim. Tipo, mas não, é só ouvir. E com o tempo meio que eu fui aprendendo a escuta, Beatriz, fica quietinha, que às vezes a pessoa não precisa da sua ajuda, que para você é uma ajuda. E isso que vocês estão falando é tão doido, porque o ato de ajudar, que a gente supervaloriza, né, por caridade, amar e tal, mas ele pode estar disfarçado também de ser uma cilada aí, que é cultuar o próprio ego, né? Que, não, eu preciso ser importante, eu preciso ajudar, eu preciso fazer. Assim, às vezes não importa nem a dor do outro, importa que eu ajudei. Importa que eu fui o cara ali, sabe? E é como vocês estão falando, tem situações que nada vai ajudar outra pessoa, nada prático ali, né? Por mais que você tenha a resposta, né? Mas às vezes não é aquilo que ela está pensando ou precisando. Até porque essa resposta a pessoa até já sabe. Até já sabe, exatamente. Até mesmo assim, não que a gente... mas como é que eu vou saber, né? Quando, que situação eu falo ou não? Claro que vai muito de sentir ali, mas na dúvida, fala assim, olha, me vem à mente tal solução, isso faz sentido para você? Né? Mas deixar para o outro decidir se faz ou não, e não, faz isso, é óbvio, vai lá e faz, né? Porque poderia dar certo para você, para o outro não, né? Mas exatamente. Eu cutuco nisso, né? De como que às vezes ali sai uma veinha nossa de eu uma arrogânciazinha, né? Uma arrogância, uma coisa ali de a gente tem a necessidade de ser importante. Para quê? Para me sentir bem comigo mesmo. Sendo que o que importa é o outro, né? E não o mesmo. Eu sei resolver isso e você não, né? E também eu penso que não cada um é cada um, né? E não necessariamente a solução que você tem é a solução correta para outra pessoa, porque a outra pessoa é muito mais fácil você escutar o que a outra pessoa vai falar, porque aí, ao que ela está falando, ela meio que já vai pensando no que ela pode fazer, e só escutar já é uma ajuda.
muitas pessoas não pensam desse jeito, que você escutar, você já está ajudando em algum nível. Às vezes, muito mais do que se você estivesse falando. Sim. Eu, na vida, eu sou a Dani. Eu sou aqui que, às vezes, eu só quero falar. E eu fico muito brava quando eu chego pro marido desabafando e ele fala assim, mas o que você quer que eu faça? Eu não quero que você faça nada. Eu não estou te pedindo para fazer alguma coisa. Não pedi nada, eu só estou te contando. Exatamente. Entendo mesmo, porque realmente é muito difícil. E é muito difícil praticar isso também, né? É muito difícil você não se meter naquilo que ninguém te chamou, né? Às vezes a pessoa tá só querendo falar mesmo. Tem um ditado antigo que diz, mais ajuda quem menos atrapalha, né? Quem menos atrapalha. Às vezes é isso, né? Eu falo que dentro do meu trabalho, do que eu faço no dia a dia com os gestantes, no parto, o grande desafio é aquele cuidar sem tutelar. Eu não posso tomar decisões por ela, eu só estou ali para apoiar e cuidar. Às vezes eu vejo alguma coisa que eu falo assim, gente, mas eu não faria assim. Aí na hora eu já falo, mas não é o meu parto e não é da minha conta. Né? Eu tento já me puxar de volta rápido, de fique quieta, porque não é você que está ali. Né? E cada uma vai ser de um jeito. É um desafio muito grande, assim, para a vida mesmo, esse negócio de tentar entender a necessidade do outro e a maneira que o outro pensa e as decisões que o outro toma. Eu tenho que fazer isso, Raquel. Eu tenho que fazer isso que você falou. Às vezes eu tenho que me puxar também. Porque às vezes não está nas minhas mãos certas coisas. Eu não posso, entendeu? Exatamente. Eu tenho que aprender isso. Isso que a Raquel está falando faz lembrar um ponto importante também, que nem sempre o outro vai ter talvez a experiência ou conhecimento de saber lidar com aquilo que eu estou trazendo. Então, você falou do seu marido, né? Hoje eu quero falar algo, mas não quero que ele faça, só quero que ele ouça. Então, sabendo disso, de repente, da limitação do outro, a gente pode ajudar nesse sentido, de falar assim, olha bem, eu quero falar algo para você hoje, mas fica tranquilo, que você não precisa trazer uma solução, só me ouça, que já vai me fazer bem. Então, trazer essa clareza no diálogo também ajuda bastante, porque você explica para a pessoa, e o homem, tem um pastor Cláudio Duarte que ele fala, que é o das caixinhas, né? Ele é muito sistemático. Peraí, agora, o que ela está querendo? Ela quer uma solução? Ela quer o que agora? E a cabeça da mulher é um mistério, assim, da mulher e do homem também, mas e ele fica pensando no que ele tem que fazer. Então, se você já fala para ele o que ele tem que fazer, você só vai me acolher, já vai me ajudar. Ele, que bom, já vai ajudar. Então, você já prepara a pessoa, vai estar ajudando a pessoa, e aí você também não se frustra, né? Porque muitas vezes a gente quer isso, a gente quer que o outro adivinhe aquilo que eu estou precisando e muitas vezes nem eu sei o que eu preciso. Então, muitos conflitos já nascem aí, né? Então, explicar para o outro também é uma forma de amar, né? É verdade. Boa. Bom ponto. Bom ponto. Verdade. Deixar claras as expectativas, né? Isso pode ajudar muito. Verdade. Você ajuda o outro me ajuda a te ajudar. Né? Você sabe que essa semana eu estava conversando com o Douglas, lá do Teologueiros, e eu estava conversando sobre o motivo do nome, né? Igreja Presente, né? Por que presente, né? Presente porque é no tempo presente. É uma das formas de ler, né? É presente porque é um presente também, no sentido de ser uma dádiva, né? Nesse sentido também. E a terceira, que eu acho que é a característica que eu mais gostaria de imprimir nesse grupo, é o presente no sentido de presença, no sentido de estar presente, né? De estar presente em acolhimento mesmo, né? De estar presente ocupando espaços, né? Não ocupando espaço de dominação. Estou longe dessa papo de teologia de sete montes, essa coisa de domínio, teologia do domínio. Estou bem longe disso. Mas de ocupar espaços para suprir necessidades. Espaços que não tem ninguém interessado em ocupar. Espaços que estão vazios e pessoas estão carentes porque esses espaços estão vazios. Espaço de presença. Muitas vezes não é nada que se possa fazer, mas uma presença, né? E eu gostaria muito que nós fôssemos assim, né? Nós estivéssemos presentes, bons ouvintes,
acolhedores do diferente, do diferente de mim, do totalmente diferente de mim. Eu acho que é o Calbart que fala que o outro é o totalmente diferente, o outro é o diferente de mim, e Deus é o totalmente diferente de mim. Se Deus me acolhe, quem sou eu para não acolher? Qualquer outro ser humano está muito mais próximo de mim do que Deus estava de mim quando me acolheu. Então, a acolhida, independente de qualquer diferença que haja, a acolhida é mais... Ela ainda é muito pequena, perto daquele caminho que Jesus percorreu quando se diminuiu da sua glória para se tornar como um de nós, né? Então, eu penso que esse é o exemplo, né? Para nós sermos amorosos, né? Um esvaziamento de si, né? Eu acho que nós precisamos aprender talvez nos estimar menos, assim. A gente se tem muita autoestima em geral, né? Se considera especial demais. Mas eu tenho a solução perfeita para aquela pessoa. Por que a pessoa falou isso, mas votou no fulano? Ou por que a pessoa falou isso, mas fez aquilo? Aí ela tá apanhando do namorado, do marido, etc., mas ela sempre volta para ele. E eu tô falando para ela não voltar, e ela volta. Gente, é ela. Não, eu não tenho alcance para lidar com a realidade do coração dela. Isso é muito triste. Eu gostaria de abrir a cabeça da pessoa, colocá-la dentro da informação e fazer ela tomar a ação que eu acho que vai ser boa para ela. Mas e aí? Será que eu estou disposto a ser simplesmente uma presença? Né? E a gente já leu aquela passagem da mulher que lava os pés de Jesus, né? Com suas lágrimas, enxuga com os cabelos. E o que Jesus era para ela? Né? Ele era a presença do próprio Deus. Ele não era só um mestre. Ele não era só alguém que estava ali para passar informação, para dizer o que é certo e o que é errado. Ela sabia que estava errada. Ela não precisava dessa informação. Quando os outros viram falar, se ele soubesse quem ela é, ele não ia deixar ela tocar nele. Né? Essa informação ela já tinha. Né? O que ela precisava era de presença, de acolhimento. Né? E esse eu creio, concluindo, né, de tudo que vocês falaram, eu penso que talvez seja o resumo, sabe, de como nós podemos expressar, manifestar amor. Em acolhimento, né? Se a gente conseguir fazer isso, vai ser lindo. Vai ser muito bom. Bom, pessoal, alguém tem mais algo para falar? Eu só ia falar rapidinho, que eu sempre fui muito, assim, cheia das certezas, né? Eu sempre tive opinião na ponta da língua e até que me mandaram pro berçário da escola. E aí eu tenho vivido, assim, até porque eu fico sozinha lá, me deram essa responsabilidade. E aí eu vi todas as minhas... Claro que a gente trabalha, estuda, né, teorias e trabalha com elas, mas aí você precisa, o que você falou, se esvaziar completamente e atender um ser humano que tem as vontades próprias e o tempo dele. Então, é um momento, a minha manhã é realmente de... Eu não tô nem aí para mim. É o foco total no que eles precisam, no que eles querem, no momento deles, e eles não verbalizam. Mas eu sei o que eles precisam porque eles estão me mostrando, porque eu estou ali inteira naquele momento. Então, é o que Deus faz com a gente também, né? Como o Matheus falou, né, de amar como Deus ama. É esse... Não estou pensando na minha opinião agora, não estou pensando nesse meu momento, o que eu estou vivendo, eu vou dar 100% aqui do meu serviço, né? Das minhas mãos, dos meus braços, dos meus dons, talentos, tudo para essa pessoa que está diante de mim. Muito bom. Muito bem. Legal, gente. Vamos para orar?
E eu queria saber se alguém gostaria de expor algum motivo para a gente orar, trazer alguma questão para a gente colocar em oração. E eu pergunto isso com toda a humildade, sabe? Eu vejo e me arrepia muito a posição de pastores, missionários, etc., etc., que se consideram que a sua oração é mais poderosa, ou que traz seu pedido para mim, eu vou levar para o monte, e quando eu falo, Deus vai e faz mesmo. Não é o meu caso, tá, pessoal? Daqui não tem garantia, não. Não é sobre isso. É sobre expressar amor mesmo. É mais uma forma de expressar amor. Se você tem algo que dói, e você compartilha comigo, eu oro por isso, mostrando que me importa. Tá? Não é querendo dizer que a minha oração vai ser mais poderosa que a sua, porque não vai, não. Né? Deus nos ouve a todos igualmente, né? Todos temos o mesmo acesso, não tem cartão VIP, não tem unção especial, não tem nada disso. Todos nós temos o mesmo acesso. Mas eu gostaria muito de mostrar carinho, mostrar amor. Se você tem algo que gostaria de compartilhar, que está doendo, ou de alguém que você tem estima e que você gostaria de pedir uma oração, esse é o momento para isso. Pode falar. Vou pedir oração pela Dani, minha esposa. Ela teve eu não sei se é estiramento ou distender, eu não sei o nome certinho, mas aconteceu isso com ela num dos pés dela, assim, na parte de trás, no calcanhar. Ela tá meio de molho, assim, ela tá bem frustrada, porque ela é no 220, né? E aí fica difícil, né, de muleta, e ficar dependendo, assim, tá sendo bem difícil para ela. Então, orar para Deus acolher não só a perna dela, mas o coração também. E falando de oração, só um comentário, né, que para a gente cumprir tudo isso que a gente está falando, né, se esvaziar e amar, a gente precisa voltar para a base mesmo, né, que é se humilhar, orar, as disciplinas espirituais, porque nisso a gente tem o contato com Deus, né? Estando em contato com Deus ali, é nessa relação que a gente aprende a amar e ser amor, né? Quanto mais a gente esquece dessa base, vai sobrar só a gente, né? E a gente não tem muito a oferecer, então lembrar disso, né, da nossa disciplina espiritual mesmo, né? Então, orar pela Dani. Eu queria que orasse por mim, né? Lá para Deus estar me fortalecendo, me dando sabedoria, né? E como lidar, né? Que às vezes eu me sinto um pouco fraca, fraquejando. Legal. Mais alguém? Só isso mesmo? As duas Danis. Pessoal, fiquem bem à vontade, tá? Aqui ninguém vai te julgar, tá bom? Ninguém aqui presta, tá tudo em casa. Vamos lá. Senhor Jesus, te agradecemos pelo teu amor. Sim. Te agradecemos porque o Senhor manifestou o seu amor por nós em uma atitude que nós não conseguimos mal imaginar. Nós não podemos alcançar o que é um Deus em sua glória se diminuir